Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para começar mais uma aula hoje com vocês. Nós vamos começar um assunto novo e eu vou falar um pouquinho sobre o assunto aqui. Espero que depois vocês possam, acompanhar no livro e fazer as atividades. O assunto da nossa aula é Revolução Russa, né? E nós vamos trabalhar esse assunto, na nossa apostila a partir da página 53. Olhei a página aqui agora. Então, gente, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estava falando de Primeira Guerra Mundial, eu comentei com vocês assim, ó, o ano de 1917 alterou os cursos da guerra. De que eu estava falando, né? O ano de 1917 foi um ano em que muitas mudanças ocorreram. Bom, eu lembro de falar com vocês que no ano de 1917 a Rússia saiu da guerra. Então, ela fazia parte de uma aliança junto com a Inglaterra, junto com a França, mas ela precisou sair da guerra porque estava acontecendo uma revolução dentro da Rússia. Lembram disso? Pois é, esse é o assunto da nossa aula de hoje, que é a Revolução Russa, né? O que foi a Revolução Russa, gente? Foi um movimento que aconteceu na Rússia e que teve como principal resultado a retirada do rei do poder. O rei na Rússia ele era chamado de czar, né? Então o czar ele perdeu o poder e a gente tem a ascensão de um governo que tem aí como uma marca importante a ideologia, que é a ideologia socialista, né? Que prevê a igualdade, que prevê uma sociedade que não tenha grandes diferenças sociais, né? Que prevê uma vida mais justa, vamos dizer assim, tá? Então, esse processo revolucionário, ele teve como consequência maior a retirada do rei do poder, né, e a instauração aí de um novo momento na política da Rússia. Para a gente falar desse assunto, vamos pensar então como que era a Rússia antes da Revolução. A Rússia, gente, era um país atrasado. Se a gente for olhar a industrialização que já estava acontecendo em outros países, era um país mais atrasado, um país que era agrícola, né? Ou melhor dizendo, agrário, que vivia com um regime de servidão, parecido com o regime lá do feudalismo, né? Em que as pessoas estavam presas à terra. E a população lá passava uma série de dificuldades. Mas enquanto a população estava passando por dificuldades, o rei e a família, né, aqueles que viviam em torno, os altos funcionários, viviam no luxo. Então a gente tinha um regime em que aqueles que estavam no topo, né, eles sugavam aqueles mais pobres. Então a situação já era muito complicada, já era uma situação de miséria, né, com muitos problemas. E a família do czar, né, vivendo aí com muita facilidade, vamos dizer assim, com muito luxo, com muita riqueza, né. Outra questão importante para a gente aí na hora é comentar a respeito da igreja, né, de como a igreja era importante. Era uma igreja muito ligada ao Estado nessa época, que ajudava aí a manutenção desse regime, que é o chamado regime czarista. Bom, a principal oposição que a gente vai ver aí é que a gente tem, de um lado, né, nobreza, de outro lado, os camponeses prejudicados. A gente tem, de um lado, os donos das fábricas e, de outro lado, a gente tem os operários, os trabalhadores, que também se sentiam prejudicados. Então, na Rússia vai começar aí algumas manifestações, né, pedindo aí melhores condições de vida. Como as pessoas gostavam muito do Kaiser, né, elas entendiam que o Kaiser era um protetor, elas resolveram ir lá na porta do Palácio de Inverno, né, que era onde o czar e a sua família estavam, para pedir melhoria nas condições de vida. O problema, gente, é que quando essas pessoas chegaram lá, o que aconteceu? Elas foram recebidas, né, com muita violência por parte do exército do Kaiser. Várias pessoas foram mortas. E essa situação fez com que continuasse, com que crescesse aquela insatisfação da população, né, nesse contexto que a gente está trabalhando. A gente costuma dizer que esse momento em que o czar da Rússia, né, o exército do czar acabou, né, matando, ferindo muitas pessoas, os russos, eles aumentam aquele sentimento aí, né, de consciência política, vamos dizer assim, de consciência social. E aí as manifestações, elas vão só crescendo. Os russos, então, criaram conselhos que eram permeados aí por operários, por camponeses, né? E esses conselhos, gente, eles eram chamados de sovietes. Era como se fossem clubes, sabe? Em que reunia trabalhadores.
Então, camponeses, operários, trabalhadores urbanos, trabalhadores aí de maneira geral, eles se reuniam, soldados também, né, nesses sovietes para tentar decidir, né, como ficaria a situação ali para frente. O czar, o nome dele era Nicolau II, ele ficou muito preocupado. Ele falou, olha, esse povo está se organizando, é melhor eu dar um jeitinho de acalmar as coisas. Então ele falou, olha, eu preciso, né, negociar, vamos resolver essa situação, eu vou criar um parlamento para dar voz às pessoas, né? O parlamento seria um órgão que o rei deveria consultar, dialogar antes de tomar medidas. Esse parlamento na Rússia ele foi chamado de Duma. E a Duma, ela foi uma estratégia também do czar. Ele falou, olha, vou criar a Duma e aí eu vou poder, né, relaxar, vamos dizer, vou preocupar menos com os conflitos, porque as pessoas vão se acalmar. Só, gente, que ele criou a Duma, deixou que pessoas participassem desse parlamento, mas ele não dava voz ao parlamento, sabe? Ele criou, mas assim, ele não deixava que as pessoas tomassem decisão como elas queriam. Nesse contexto, gente, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande do Partido Operário Socialista Russo. Esse partido ele era dividido em dois grupos. Então, o Partido Operário Russo, ele tinha um grupo de pessoas que fazia parte dele, que eram chamados de bolcheviques. Eles eram chamados assim porque a palavra bolchevique em russo quer dizer maioria. Então, era a maioria das pessoas. A característica deles é que eles eram mais radicais, eles queriam uma mudança, eles não queriam dialogar mais, eles queriam que tirasse o Kaiser do poder e que eles fizessem a revolução. E a outra parte do Partido Operário Russo, ela era formada pelos mencheviques. Mencheviques quer dizer minoria. Essa minoria, ela já era mais branda, mais calma, queria um acordo, não, vamos negociar, né? Não precisa ser assim com tanta revolta, vamos dizer assim, com tanta violência. Uma questão que mexia muito com as pessoas, que preocupavam muito as pessoas, é a questão da Primeira Guerra Mundial. Eu comentei com vocês, né, foi o que eu falei no início da aula e falei na aula passada também, porque a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial. Então vejamos, enquanto os russos passavam por aquela série de problemas que não eram resolvidos, a Rússia gastava e investia com uma guerra, né? Uma guerra que tinha pretensões imperialistas, né? Vontade de conquistar outros territórios. Mas quanto mais a Rússia permanecia na guerra, mais complicada a situação para a população russa ficava. Então as manifestações, elas também giravam em torno disso, é preciso tirar a Rússia da guerra. Bom, o que aconteceu no ano de 1917, né, em fevereiro, ou também em março, depende do calendário, né, a gente vai ver referência tanto a fevereiro quanto a março, acontece um movimento, né, em que os membros da Duma, que era formado principalmente pelos mencheviques, eles pressionam o czar Nicolau II e obriga ele a renunciar. Então o rei, ele é retirado do poder e começa um governo provisório. Esse governo provisório, ele é formado aí então pelos mencheviques.